Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu curso de Física no YouTube. Pessoal, nós vamos continuar aqui algo que a gente começou essa semana, que é preparar você para a prova da EAR. Direto no alvo, vamos acertar o alvo e vamos, de certa forma, ajudar você a compreender os elementos que você precisa para fazer uma boa prova, beleza? Então galera, espero que você esteja acompanhando, espero que você tenha visto a nossa live de ontem. Hoje, não necessariamente a gente vai entrar numa live, mas a gente vai continuar as aulas aqui, então você já vai conseguir acompanhar esses esquemas. A gente vai continuar falando aí de hidrostática por enquanto. Depois a gente vai gravar um outro vídeo já falando de um outro tema, correndo contra o tempo, para a gente conseguir dar conta de todo o conteúdo e entregar você prontinho para fazer essa prova. Você vai gabaritar nessa prova, beleza? E continua a nossa dica, galera. Tira um print aí da tela, certo? Que você está assistindo a nossa aula e publica no Instagram, no Facebook e marca o Curso Agora Vai, beleza? Se você entrar no Instagram, @Curso Agora Vai, você já encontra a gente. Se você entrar no Facebook, www.facebook.com/Curso Agora Vai, você já encontra a gente também, beleza? Galera, então vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai continuar falando de hidrostática. A gente vai falar aqui um pouquinho da parte conceitual, aula conceitual. Você vai entender e compreender os problemas e também você vai verificar um pouquinho de exercício resolvido de provas da EAR passadas, que caiu um pouco de hidrostática para você, beleza? Então aqui é assim, gente, você aprende pra valer e aprende de uma maneira mais descontraída, beleza? No conforto de sua casa, para aulas específicas que vão de encontro com aquilo que você realmente precisa, beleza? Então vamos para a nossa aula, a lousa já tá aí, tudo preparado. Vamos começar, galera. Antes de eu começar essa aula, eu gostaria muito que você deixasse um like aí, beleza? Cada um que vê esse vídeo, dá uma dedada aí, cara, manda um like pra gente, beleza? Para que a gente consiga saber se a gente está agradando vocês e se essas aulas estão realmente fazendo a diferença para vocês, tranquilo? Gente, ontem a gente falou um pouquinho de hidrostática, hoje eu vou continuar falando, só que eu vou falar hoje do princípio de Arquimedes. Princípio de Arquimedes, beleza? Cara, você vai ter o maior esquema montado para EAR esse ano, cara. Tudo aqui no curso Agora Vai. Você não vai divulgar isso para seus amigos, cara? Se eu fosse você, eu divulgava, beleza? Você vai estar ajudando o canal, cara. Isso aqui é tudo gratuito para você. A única coisa que a gente pede é que você ajude a gente a fazer esse canal crescer, a divulgar o canal pra gente, tranquilo? Então tá bom, galera. Vamos para nossa aula, que a gente não pode perder tempo, beleza? Eu vou falar do princípio de Arquimedes, depois eu vou retornar um pouco nas relações de pressão de líquido, porque eu quero falar de vasos comunicantes para você. A gente falou ontem da prensa hidráulica, mas a gente deu uma pulada em vasos comunicantes, beleza? Gente, experimentalmente, se a gente mergulha uma bola, qualquer corpo em um tanque, o que vai acontecer? A gente vai perceber que o volume, ou seja, a altura da água, sobe, certo? Dado porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O que eu estava falando aqui, já vou desenhando. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Então o que vai acontecer? Quando eu coloco um corpo dentro de um líquido qualquer, esse corpo vai ocupar um volume que antes estava ocupado pelo líquido, certo? Só que aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o líquido, ele vai ter uma força resistiva, né? Porque você vai ter que empurrar todo esse líquido, tá? Então, por causa da pressão e das forças que atuam no líquido, ele vai ter uma força resistiva, entre aspas aí, para que você consiga colocar alguma coisa lá dentro, certo? Essa força resistiva vai dar um equilíbrio de força com a força-peso. E aí, isso por causa da densidade do líquido, a diferença da densidade do ar, a densidade do corpo, a gente vai conseguir, desculpa aí, a gente está próximo de uma avenida aqui hoje, a gente vai conseguir relacionar onde esse corpo vai permanecer no seu estado, certo? Que, professor, não entendi nada que você falou. Calma aí, cara, falar e desenhar aqui pra mim tá complicado, viu? Caramba, meu, isso não é fácil. Então deixa eu terminar de desenhar aqui. Pronto, terminei de desenhar, coloquei uma bolinha dentro de um recipiente líquido, certo? Então eu estou dizendo para você o seguinte, quando você coloca um corpo dentro de um líquido, certo?
você vai perceber que tem uma dificuldade de mergulhar esse corpo, certo? Ou seja, você vai precisar cada vez mais aumentar a força conforme vai aumentando a profundidade que você vai colocando nesse corpo, certo? Mas a partir do momento que ela estiver totalmente imersa, aí não vai ter mais diferença de força. Ou seja, para começar a afundar, para colocar ele, vencer essa resistência do líquido, é difícil, mas depois fica muito mais fácil movimentar. Quem nunca percebeu que se movimentar na água é muito mais tranquilo, né, cara? Poxa, tem gente aí que se acha levinho na água, né? Algumas terapias, inclusive, são feitas dentro de líquidos, né? Porque aí você não força tanto o joelho e tal, e consegue fazer movimentos muito interessantes com as pessoas, certo? Bom, então o que a gente tem? Quando a gente está no líquido, gente, a gente vai ter que analisar quais são as forças que agem. A gente tem para baixo aqui uma força chamada força peso. Essa é a força peso do corpo, certo? E para cima, nós vamos ter uma força que vai ser uma força, de certa forma, de resistência do líquido para que esse corpo afunde. Essa força é chamada de empuxo. Beleza? Bom, numa situação como essa que eu desenhei aqui para vocês, a gente tem uma situação de equilíbrio. Ou seja, a gente tem nesse sistema que a força peso e a força de empuxo acabaram se igualando e o corpo está ali em estado de repouso, certo? Mas como que isso funciona, professor? Primeira coisa, a gente tem que analisar qual que é o valor do peso. O peso é massa vezes gravidade, certo? Essa é a equação que determina o peso de um corpo. E a equação de empuxo? Puxa, cara, como que a gente vai tentar passar para você a ideia da equação de empuxo? Bom, ficaria mais ou menos assim. Empuxo, nesse caso, não é igual ao peso? É, professor. Então, empuxo também seria igual a massa vezes a gravidade. Certo? É, faz sentido. Beleza, cara. Só que é impossível a gente analisar, né, de certa forma, esse esquema de massa. Por quê? Porque se as forças estão igualadas, a massa do corpo é igual à massa de líquido deslocada, certo? Sim. Então a gente poderia dizer que esse empuxo vai ser uma relação. Lembra que a gente falou ontem que massa específica da densidade de um corpo é dada com massa sobre volume? Sim. Então eu poderia dizer que essa massa a gente poderia substituir como densidade, por exemplo, vezes volume vezes a gravidade. Não pode? Pode sim, professor. Então é a partir daqui que a gente tira essa ideia de empuxo, certo? O empuxo é a densidade do líquido deslocado vezes volume de líquido vezes a gravidade. E nessa situação especificamente, esse sistema está em equilíbrio, certo? Mas a gente tem outras situações. Por exemplo, o empuxo, nesse caso, é igual ao peso. Então o corpo está em equilíbrio. Mas eu posso pensar que o empuxo também poderia ser maior que o peso. E se o empuxo for maior que o peso, o que vai acontecer, cara? O corpo vai começar a se movimentar e subir para a superfície, porque a força para cima é maior, certo? E a gente tem a situação que o empuxo pode ser menor do que o peso. E na ideia que o empuxo venha a ser menor do que o peso, a gente vai ter a situação de que o corpo vai estar afundando. Então a gente tem equilíbrio, o corpo emergindo da água, ou do líquido, né? E no terceiro caso, o corpo submergindo. No líquido. Então a gente vai ter essas três situações, certo? Gente, todo esse postulado, toda essa ideia de empuxo, dessa lei de equilíbrio, vem de um físico chamado Arquimedes de Siracusa. Toda essa teoria praticamente foi desenvolvida entre 282 e 212 a.C., antes da era cristã, certo? Ele era inventor, matemático, ele é grego, né? E ele chegou a essa relação por um caso conhecidíssimo da ciência, né? Quando ele faz a análise da densidade de uma coroa, que o rei solicita que ele faça a análise da densidade da coroa. E ao colocar a coroa dentro do líquido, ele percebeu que uma quantidade de líquido saiu. Aí ele falou, nossa, existe uma relação entre a massa que você coloca no líquido
e o líquido que sai desse recipiente. E ele chegou à conclusão do seguinte: todo corpo mergulhado no fluido fica sujeito a uma força vertical para cima exercida pelo fluido, sendo a intensidade dessa força igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então a força de empuxo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo, certo? É essa situação que a gente tem. Tranquilo? E aí a gente pode analisar, e aí o que a sua prova pode cobrar de você em relação a esse negócio chamado princípio de Arquimedes é o seguinte, galera. A gente pode ter sistemas de flutuação, certo? O que seria um sistema de flutuação? Cara, imagina que você esteja analisando aí um iceberg, por exemplo. Quando a gente tem problemas com icebergs, esses problemas são gravíssimos simplesmente porque os icebergs eles não estão totalmente na superfície. Na verdade, uma pequena parte desse iceberg está na superfície. E isso é um problema de flutuação. E a gente consegue ver qual que é o percentual de corpo que vai estar na superfície. Por quê? Se eu retomar aquele problema que a gente fez, só que agora eu vou fazer uma superfície mais reta aqui, tentar fazer aqui tipo uma piscina. Ficou uma piscina bem feia, mas é uma piscina, beleza? Vamos encher de água essa piscina, pronto. Agora vamos colocar um iceberg ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um iceberg. Pronto. Desenhei aí um iceberg, tá? Só na parte externa aqui desse iceberg que eu vou fazer ele com contorno preto, porque senão ele não vai aparecer. Seria esse o nosso elemento de estudo agora, certo? O nosso chamado iceberg. Bom, o que a gente tem que analisar aqui, cara? Ele está numa situação de equilíbrio, não tá? Tá sim, professor. Só que a gente tem o seguinte. Nessa situação de equilíbrio, o empuxo em módulo, ele seria igual ao peso. Certo? Então tá bom. Na situação de equilíbrio, a gente tem que empuxar igual ao peso. E o volume de líquido deslocado pelo corpo é menor do que o seu próprio volume, você concorda? Sim, porque o volume deslocado pelo corpo é igual ao volume da parte do corpo que está embaixo da água apenas. Então é menor que o volume do corpo como um todo. Ah, legal. Então a gente pode dizer então que esse volume deslocado é menor do que o volume do corpo. Quando isso acontece, a gente tem uma situação de flutuabilidade, certo? Significa dizer o quê? Se o corpo está flutuando, é porque a densidade do corpo, certo? É menor do que a densidade do líquido. Ou seja, quando o líquido é mais denso do que o corpo, é difícil de você afundar. Por exemplo, no Mar Morto, né? Conhecido Mar Morto. Por que os corpos dificilmente afundam lá? Por causa da grande quantidade de sal no sistema. E por você ter uma grande quantidade de sal no sistema, a densidade do líquido aumenta muito, então os corpos praticamente não afundam lá. Certo? Então a gente tem uma coisa aqui nesse líquido chamada de peso aparente, né? E a relação do volume imerso e volume total do corpo pode ser dada da seguinte forma, e é esse estudo que a gente vai fazer, ó. Empuxo, nesse caso, a gente falou que é igual ao peso, certo? O empuxo é a densidade do líquido, certo? Pode ser letra ρ, pode ser essa letra μ, vezes o volume do corpo que está imerso, vezes a gravidade, que é igual à densidade do corpo vezes o volume do próprio corpo vezes a gravidade. Bom, a primeira coisa que a gente pode cortar aqui nesse sistema é a gravidade, né? A gravidade pouco vai alterar esse sistema. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma relação entre a densidade dos corpos, a densidade do líquido, em relação à densidade do corpo, é igual ao volume do corpo total
dividido pelo volume do líquido, que é uma parte do volume do corpo, ok? A gente poderia escrever aqui, volume do líquido deslocado, que é uma parte do volume do corpo que a gente tem, certo? Por exemplo, gente, no caso dos icebergs, 90% dos icebergs estão submersos. Se 90% deles está submerso, quer dizer que a gente teria essa relação aqui de volume tal, ou seja, o volume de líquido deslocado seria 90%, o volume do corpo é 100, e aí a gente teria essa relação entre a densidade do líquido e a densidade do próprio corpo, qual que é a proporção entre eles. E a gente ia verificar que a densidade do corpo, por exemplo, nesse caso, seria 0,9 da densidade do líquido, certo? Ou seja, como a densidade do corpo é menor, ele acaba flutuando. Então a gente consegue verificar a partir disso, beleza? Essas são aplicações basicamente de algo que a gente chama de princípio de Arquimedes. Você poderia ter uma outra situação onde você teria o seguinte, aí já não é mais flutuabilidade, mas eu poderia ter um corpo, vamos pensar aqui num elemento que faz medição de força, que seria um dinamômetro. O dinamômetro é formado por uma molinha, tem uma garrinha aqui, isso aqui é tudo graduado, e aí nessa garrinha você pode colocar um corpinho, certo? Então nessa primeira situação aqui, ó, ele não está tocando a água, certo? E vamos supor que esse dinamômetro marque 300 newtons. Depois eu pego esse dinamômetro e deixo ele limpar um pouquinho aqui, certo? E aí o corpo passa a estar submerso no líquido. E o dinamômetro passa a marcar uma força de 250 newtons, certo? Olha, então mudou o peso do corpo? Não, não mudou o peso do corpo, cara. O que está acontecendo? Esse peso, essa força que está aparecendo aí é uma força aparente. Por que é uma força aparente? Simples. Porque nesse caso, quando o corpo submergiu na água, ou seja, quando ele afundou aqui na água, a gente vai ter o peso dele, mas imediatamente a gente vai ter para cima uma força de empuxo. Então esse peso que aparece aqui quando o corpo está embaixo da água, na verdade, a gente vai chamar de peso aparente. E o peso aparente é o peso real do corpo menos o empuxo. E o peso real do corpo aqui seria esse peso que a gente tinha antes, que são 300 newtons. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando para você, o empuxo desse corpo é de 50 newtons apenas, certo? Então a gente está vendo aí, gente, algumas situações, e é isso que eu quero trabalhar com vocês, algumas situações que permitem a gente analisar como que ficaria essa relação de peso, peso aparente, corpo flutuando em líquidos, certo? Então é importante, isso está tudo dentro de algo que a gente chama de princípio de Arquimedes, certo? Então só para retomar do que a gente está falando, dentro do princípio de Arquimedes, a gente tem essa ideia de que essa relação de líquidos vai depender muito, né, dessa parte do empuxo, né, da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado e tal. Então é muito importante a gente verificar isso, certo? E conhecer essas relações. Então na primeira aula a gente falou da pressão, da relação das pressões, a gente resolveu 2 exercícios da EAR, e hoje a gente está falando já dos princípios de Arquimedes, a relação de flutuabilidade das forças interagindo em sistemas líquidos, e através disso a gente consegue entender aí os princípios de Arquimedes, certo? Estou olhando aqui um pouquinho para o lado, deixa eu transitar a câmera aqui que fica mais fácil, eu não vou ficar olhando distante de você, você vai conseguir me ver aqui agora, assim, ó, ficou melhor, né? Agora a gente está de frente. O que eu quero falar para você, galera? Eu tô abrindo aqui no computador, então eu tô olhando um pouquinho para baixo. Eu vou abrir aqui no computador para vocês algumas provas da EAR, certo? Eu tô pegando as provas, na verdade eu pedi pro meu computador aqui, dentro das provas que nós temos, exercícios desde 2014, não sei se vai ter tanto exercício assim. Dentro de física, tô abrindo aqui,
e estou pedindo para ele as questões de mecânica, certo? Caíram 22 questões de mecânica. Dentro dessas questões de mecânica, uma parte delas é deste conteúdo que a gente está falando, que é de hidrostática, beleza? E dentro do conteúdo de hidrostática, nós tivemos aí 4 questões das 22, tá? Então deixa eu pegar elas aqui, só as questões de hidrostática. A gente já resolveu algumas ontem. Vamos resolver as outras 2 agora, para a gente poder completar esse estudo hidrostático para você. E através de completar esse estudo hidrostático, a gente pode passar para outros temas. Aí a gente vai trabalhar cinemática e dinâmica, que são os temas que mais caem, tá? Depois a gente vai começar a trabalhar os temas que são talvez assim menos relevantes, ou seja, que acaba caindo menos, tá? A minha ideia é que a gente dê conta de trabalhar tudo com você. Se a gente der conta de trabalhar tudo com você, cara, sensacional, você vai gabaritar nessa prova. Se a gente não der conta, a gente vai dar umas dicas nas vésperas para que você consiga aí correr ainda atrás daquilo que realmente faltar. Mas claro que você já está se preparando há muito tempo, então isso é tranquilo para você, que você vai mandar super bem nessa prova, ok? Essa aula só vai ser uma complementação para os seus estudos, certo? Para quem está fazendo isso, sensacional, cara, tá? Deixa eu voltar aqui para o computador, então, e vamos lá, vamos procurar, vamos abrir essas questões para a gente poder discutir. Enquanto isso, dá um like aí no nosso vídeo, curtiu, gente? Sensacional, a gente tá super feliz por você estar por aqui, então é muito bacana. Dentro das questões que ainda caíram, que a gente tem aqui no nosso banco de questões, apareceu essa questão dentro do tema de hidrostática. Então vamos dar uma olhada. Talvez ele não trabalhe muito o princípio de Arquimedes, tá? Mas eu preferi trabalhar com você todo o conteúdo porque eu achei importante a gente fazer análise de todo esse conteúdo, para que não fique nada para trás. Não ficando nada para trás, a gente garante para você que você vai ter trabalhado tudo antes da prova, beleza? Então essa daqui é a questão que a gente vai resolver agora com você, e aí fica mais tranquilo, né, para você poder fazer essa prova. Essa questão, gente, deixa eu só observar aqui, ela é da prova de 2016 da IAR. Então a gente resolveu 2 de 2017 ontem e vamos resolver as de 2016 agora, beleza? No interior de um pneu de bicicleta, a pressão é de aproximadamente 2,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Ou seja, eu poderia já ficar brincando com o exercício e falar que isso aqui é 2,5 Pascal, beleza? Para encher o pneu até tal pressão é utilizada uma bomba cujo êmbolo tem um diâmetro de 6 centímetros. Então o diâmetro do êmbolo, ou seja, a área aqui, ó, é dada por um diâmetro de 6 centímetros. Isso é importante. Qual o valor da força mínima em newtons que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o pneu da bicicleta? Gente, de novo, ó, pressão é força exercida sobre uma área. Bom, muito bem. Qual que é o nosso problema? A gente tem um diâmetro aí apenas, certo? Com esse diâmetro, a gente precisa achar essa área. A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então, a área que a gente vai procurar aí é igual a π. Ele pediu para usar π igual a 3, está aqui a informação, ó, considere π igual a 3, vezes o raio. E o raio a gente vai usar metade do diâmetro, que é 3 centímetros, são 3 centímetros, que é 0,03, isso ao quadrado, certo? E percebe que a gente vai ter que passar isso para metros quadrados, porque a pressão traz como unidade de medida metros quadrados para a área. Então isso aqui vai dar 3 vezes 0,03 é 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. A área aqui então, gente, é 3 vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 10 a menos 4. Essa área vai ser 9 vezes 3, 27 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então, para a gente descobrir aqui a relação que ele pediu, ele me deu a pressão, ele falou que a pressão é 2,5 Pascal, ou seja, 2,5
vezes 10 a quinta, newtons por metro quadrado, que é igual a força dividido pela área. E a área é 27 vezes 10 a menos 4. É isso? 27 vezes 10 a menos 4? Então vamos lá. 27 vezes 10 a menos 4. Passa 27 vezes 10 a menos 4 para lá. Vai ficar 27 vezes 10 a menos 4 vezes 2,5 vezes 10 a quinta. Vão me perguntar, professor, não tem que inverter o sinal? Não. Você estava dividindo, você está multiplicando, você não vai inverter esse sinal. Eu inverteria menos 4 se eu fosse jogar aqui para cima. Certo? Quanto que vai dar 27 vezes 2,5? A gente faz assim, ó, 27 vezes 2,5 vai na raça mesmo, né? Vamos fazer na raça, certo? 5 vezes 7, 7 vezes 5, 35, certo? Vem 3, 5 vezes 2, 10, com 3, 13, mais 14, vem 1, 2 vezes 2, 4, com 5. Isso vai dar 5, 7, 6, 675. Volta a vírgula, vai dar 67,5. 67,5 vezes 10. 5 menos 4 vai dar 10 a primeira. Então 10 a primeira a gente poderia já arrumar isso aqui, ia ficar 675. Essa é a força necessária para realizar esse sistema, que é a letra C. Beleza? Então essa é uma primeira questão que a gente está resolvendo, né, no dia de hoje, sobre essa parte de hidrostática que, na verdade, compreendeu o conteúdo de ontem, né, que a gente falou sobre pressão. Não falou de princípio de Arquimedes. Mas, professor, e a aula de princípio de Arquimedes? A aula de princípio de Arquimedes eu estou trazendo para você pelo seguinte. Nesses últimos 2 anos não foi cobrado o princípio de Arquimedes. E é um conceito bastante interessante e bastante discutido no ensino médio. Então é bem provável que nas provas futuras eles passem a cobrar o princípio de Arquimedes. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, gente. A gente não tem que ficar fazendo só as provas que já caíram. A gente tem que fazer todas as provas. A segunda questão que eu quero trabalhar com vocês hoje, que também é uma questão de 2016, da prova da IAR, ela traz um conteúdo bastante interessante, galera. Que é mais uma questão teórica. Ok? Ele traz aqui pra gente, ó, alguns recipientes. Deixa eu ver se você já está visualizando aí o exercício, tá, né? Ele traz alguns recipientes e diz assim pra mim: ei, meu querido, em qual dessas situações, ou qual dos recipientes abaixo, contendo o mesmo líquido, apresenta maior pressão no ponto P? Poxa, qual que apresenta maior pressão no ponto P? Cara, essa questão aqui é interessante, certo? Por quê? Porque a gente precisa relembrar a ideia de pressão nesses líquidos, certo? E qual que é a ideia de pressão nos líquidos, gente? A ideia de pressão nos líquidos vai dar pra gente o seguinte, ó. A gente conversou isso ontem, mas eu quero retomar com você hoje. A pressão que está aqui no líquido vai depender primeiro da pressão atmosférica. Então vai ser, a gente vai chamar de P0, pressão atmosférica, mais a pressão do líquido. E a gente disse ontem que a pressão do líquido é dada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, certo? Então percebe o seguinte, que a pressão em cada um desses recipientes é a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, e todos eles estão sendo atingidos pela pressão atmosférica, mas também vai depender da pressão dos líquidos, né? Que é a densidade, e todos têm o mesmo líquido, então isso aqui não interfere. Gravidade, todos estão na mesma região, na mesma altura, então isso aqui não interfere. Ou melhor, na mesma altura não. Tem líquido com altura diferente. Olha essa altura de líquido até o ponto P. Olha essa altura de líquido até o ponto P. Olha essa altura de líquido até o ponto P e olha essa altura de líquido até o ponto P. Qual recipiente tem a maior altura? O recipiente B. Então, nesse caso, como todos os líquidos têm a mesma densidade, o líquido B representa o recipiente que vai ter maior pressão no ponto P. Beleza? Então, vai depender basicamente da altura do líquido. Então, gente, a gente consegue discutir aqui as questões que a gente preparou para você, lhe demonstrando a ideia de como que é essa interação do princípio de Arquimedes, de pressões, tal, de hidrostática na prova da IAR. Tranquilo? Então, espero que eu tenha colaborado com você, espero que mais essa aula traga para você recursos para que você consiga fazer uma boa prova nesse mês de maio e ingressar na IAR, beleza?
Um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Até a próxima aula, galera, onde a gente vai falar de sistemas de cinemática e de dinâmica. Um grande abraço e até lá. Valeu!